E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para corrigir, então, a prova da PUC 2017 Inverno. Exemplar muito adequado da realidade que nos aguarda agora nesse final do ano. Então, vamos lá para o share da tela. Essa prova tem 10 questões. Algumas delas vão envolver aspectos literários, mas nós vamos fazer também. Não te preocupe que eu estou dominando. Tá? E essa prova ela é gabaritável, correto? Olha como é que é a primeira, questão 31. Vocês vão ver que tem um texto que antecede ali sobre competências da vida, compreensão do texto e por diante. Depois, o texto do Chico Buarque, em que ele é acusado de plágio por um crítico chamado Wilson Martins. A primeira questão não é de interpretação exatamente. A primeira questão é a colocação de uma conclusão. O cara quer fazer uma conclusão para o texto sobre o Chico. Tá? O gabarito vai da letra A, onde não tem nenhum problema gramatical e, sobretudo, o nexo que inicia a conclusão, afinal, é adequado para a realidade de uma conclusão. Já na letra B, aquele porquanto não tem nada a ver com portanto. Pessoal, nexus é uma das questões mais relevantes que a PUC sempre vai pedir, porquanto a conjunção explicativa é subordinada causal, pode ser usada como explicativa, mas nunca pode iniciar um período. Pode ser um pois, pode ser um porquê, mas ele não pode ficar isolado com um ponto ali. A letra B começa com uma frase fragmentada, típica frase fragmentada, descarta, correto? Na letra C, aquele conquanto não tem nada a ver com a realidade da conclusão que seria colocada depois, que é uma consequência do texto, ok? Na letra C, e um detalhe importante na C, né? O parece está mal conjugado, conquanto toda a literatura pareça. Lembra? O conquanto é que nem embora. O nexo e a sua conjugação estão errados. Questão típica da prova da URGS também, né? Na letra D, tu tem um problema de colocação pronominal. Olha só, na segunda linha, desde sempre um adjunto adverbial, então atrai o ser, correto? Não poderia não ter a próclise ali. Próclise é a única colocação pronominal obrigatória, que o cara realmente tem que saber. E depois tu tem um problema de conjugação verbal grosseiro, né? Olha ali, ó, Humberto Eco, que quando reflete sobre sua experiência descobriu, não, ou quando refletiu descobriu, quando refletir descobriu, mas não pode ter o descobriu e reflete no presente, correto? Questões que nós já conhecemos muito, né? Seja PUC, seja URGS. Na letra E, a gente tem uns negócios estranhos, né? Quando refletia sobre sua experiência, Humberto Eco dizia que seus livros falam sempre de outros livros, e cada história conta outra história que já foi contada. Tinha, mas aquela vírgula do cada história ali, cara, de sujeito e verbo, isso não te diz nada. Aí envolveu pontuação, tu vê nessa questão, teve concordância, colocação pronominal, pontuação e, sobretudo, nexos, além da conjugação verbal, correto? Ficamos com a letra A, não só por exclusão, tu vê que aí vale muito a pena o que eu vou te dizer agora, tá? A questão que já fizemos assim, nesse sentido várias vezes. Vale começar sempre pela questão gramatical. Se a questão te dá um amparo gramatical, se tem a possibilidade de fazê-lo pela gramática, faz, vai ser mais fácil para ti, correto? Vai poupar tempo, tá? Se não tiver jeito, a gente faz pelo sentido, essa é uma interpretação, como é o caso da 32, ó, que também não há moleza, mas a questão gramatical é mais objetiva, vai te poupar tempo. Por que não pode ser a letra A da 32? Porque é estreia de Chico na literatura. O texto caracteriza que é bem na literatura, correto? Não é estreia de Chico Buarque como artista na década de 50 e 60, ok? Ao longo dos análise, o autor corrobora a tese do crítico. Não. O autor parece levemente simpático ao Chico, tá? Mas não corrobora, ele não concorda com o Wilson Martins. Ele descreve a situação, muito mais do que se posicionar. A literatura de Chico Buarque é um campo expressivo secundário no conjunto da sua obra. É claro que é, né? Mas o texto não diz. A pergunta é se o texto disse isso, e o texto não diz isso. Na letra D, o crítico valoriza em Chico Buarque a capacidade de tecer um intenso diálogo. Não. Olha a linha 19. O autor diz que cabe ao crítico o mérito de destacar Chico a capacidade de tecer, mas isso não é valorizar. O crítico, ele diz que Chico faz isso, mas ele não valoriza isso como se isso fosse mais importante que o plágio, que é o que ele critica, beleza? A intertextualidade das obras de Chico pode gerar pré-julgamento negativo, claro, excessivamente negativo, que é o plágio. Aí ficamos com letra Equador. Dá uma chegadinha agora na interessante questão de coesão, tá? O Genebra que eu gosta muito de fazer assim,
e a PUC faz sempre, como nós já mencionamos mais uma vez, até para ter confiança mesmo, né? Se tu fez um bom trabalho para a URGS, então aqui é barbada, ok? Merecidamente, sem dúvida e obviamente, marca a posição do autor em relação às críticas recebidas por Chico em relação à sua estreia literária. Não. Na realidade, em algumas posições, eles estão, merecidamente, sem dúvida, estão elogiando o Chico e não as críticas do Wilson Martins. Vocês entendem a diferença? O autor ele faz toda hora um jogo de cintura ali, dizendo que, olha, o Wilson é um cara consagrado. Não, mas o Chico também tem seus méritos. Na realidade, ele não está se posicionando como nós dissemos antes. Essa pergunta vai aparecer 2 ou 3 vezes nessa prova, né? O autor não se posiciona em relação às críticas que o Wilson Martins faz, correto? Ele elogia o Chico, ele diz que o crítico é um cara competente, mas ele não se posiciona favoravelmente a nenhum dos dois. Na segunda, então está errado a primeira, na segunda, repetidos ataques e intenções legitimadoras, o segundo retoma o primeiro, né? Assim como a atividade habitual retoma a música e o teatro do Chico, correto? Então está certo. E essa premissa da linha 15 anuncia o fato de a obra do Chico dialogar com obras de outros autores? Não. O que tem essa linha 15 é assim, né? A frase é: todas as acusações lançadas por Martins decorrem da ideia de que haja uma prática do plágio. Na realidade, a premissa é a premissa do Wilson Martins, que acha que o Chico plageia tudo. Esse Wilson Martins é meio louco, né? Olha, então ficamos com apenas 2, correto? A terceira também está errada. 34 é uma questão facilzinha de vocabulário, né? Se tu não conhece, sempre é bom aprender, mas se tu conhece, né? Tu lê full, tem muito vocabulário. Infame e desonrosa, dissonante, que é para música, é como discordante, que é para o resto, aguerrido de guerreiro, combativo, enaltecida e exaltada, não é a mesma coisa. Agora, desdenhável é desprezível, não é intratável. Intratável é uma pessoa, uma questão, entendeu? Que tu não consegue tratar, que tu não aguenta. Agora, desprezível, tu já desprezou. É diferente, correto? Ficamos então com a letra D. Dá uma olhadinha agora na 36. 36, questão do texto Roland Barthes, que para quem não conhece é um dos maiores críticos literários do século XX. É um francês muito bom, cara, bem interessante, super inteligente, não morreu atropelado. Tem coisa de literato, assim, né? Já tá dando livrinho lá e foi atropelado. Olha a, olha a primeira. A utilização do pronome nós indica que o autor se inclui. Nós que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens. Lembra desse negócio da primeira pessoa do plural? A gente usa a primeira pessoa do plural, num texto como esse, para incluir leitor e autor. Então, o pressuposto de que o autor está presente no nós já vimos isso várias vezes. É obrigatório. Qual é a verdadeira primeira? A preposição com em trapacear é apenas um recurso retórico, porque quando o autor elimina, não tem mudança de sentido, não. Trapacear com a língua é um instrumento da trapaça. Ele vai trapacear outra coisa com a língua. Trapacear a língua é trapacear ela mesma, correto? Recurso de regência super empregado, né? Esse com aí muda completamente o sentido, porque daí com a língua passa a ser uma atitude do veredor de instrumento e não o objeto direto, correto? A gramática sempre ajuda. Trapaça e logo ali tem conotação positiva, né? Lembra aquela aula de semântica? Aí o cara colabora colocando adjetivos que são positivos, correto? Aí a trapaça, na realidade, é um jogo lúdico, ok? E a última, né? A literatura abriga muitos saberes por reverter o poder instituído. Não, aí ele não diz isso. Sempre te lembra, não diz, correto? Não diz, não marca. Na realidade, o abrigar saberes é a causa pela qual ele vai tratar esse texto. Ele não diz a causa de ter muitos saberes, correto? Então ficamos com letra C, marcou certinho, hein? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? 36, pessoal, aquela questão típica da prova da PUC, que pode acontecer seja no meio, seja no final do texto, tá? Que é uma comparação, no final da prova, perdão, que é uma comparação entre todos os textos, tá? Aí na primeira, o cara diz assim, o emprego do argumento de autoridade, já tá aqui, tá? Não tem exatamente argumento de autoridade, ok? Por exemplo, no texto 1, o cara cita o crítico literário Wilson Martins, mas não como parte do seu texto para comprovar uma ideia dele. Não, o texto é sobre o Wilson Martins. Ele não é o argumento de autoridade. Ele é o foco do texto, correto? E aqui no texto do Barthes não tem argumento de autoridade. Tipo assim, ó, ele cita
o romance Robinson Crusoe, mas isso é um exemplo, ele não cita o autor Robinson Crusoe, beleza? Tanto no texto 1 como no texto 2, os autores assumem categoricamente a posição, não, nós já discutimos isso, é a terceira vez que a gente faz uma questão sobre isso. No primeiro texto não tem um posicionamento categórico do autor, correto? O autor relata a situação. Mesmo que tu diga que talvez ele seja assim, ó, levemente simpático ao Chico, não é categórico, correto? Na C, Chico é tomado como exemplo pelo autor do texto 1 para estabelecer uma discussão mais ampla sobre plágio. Não, o texto é sobre a relação Chico e Wilson Martins, correto? Chico não é o exemplo. Como o Wilson Martins, ele é o foco do texto mesmo. Na letra D, esse terceiro intenso diálogo com as obras de outros autores, trapacear com a língua, tem uma relação ou não? É fraca essa alternativa, né? Porque trapacear com a língua parece uma coisa mais metalinguística do texto, entendeu? Não tanto a questão do plágio, como ele vai dizer lá do Chico com outros autores ou obras, né? Vocês vão notar, já notaram, né? Essa prova tem muito isso de intertextualidade, né? Vai dar resposta, mas é um pouco mais fraca do que as outras. A gente vai fazer mais por eliminação que por convicção. E no texto 2, o autor de uma literatura com pretexto para estudo da ciência, não há muito nada a ver, né? Aí tu vai botar uma bolinha, vai ficar esperando, vai revisar, mas o gabarito é letra D, com certeza. Até quando tu vê o resto da prova, né, que fala bastante sobre essa questão de intertextualidade, talvez tu te convença mais confortavelmente, beleza? Vamos a 37, questão que vai usar o capítulo inicial do Brás Cubas. 37 é interpretação, não é literatura, né? Por exemplo, ali, ó, quando ele diz na primeira que o autor fala do romance e tal, o que está errado na primeira? No finalzinho, quando o cara diz assim, ó, o diálogo existente com o leitor é de relatar o processo extraordinário empregado para a composição do livro do outro mundo. Não, ele não faz isso. Inclusive, ele diz que não vai fazer nessa linha aqui. Ó, ele diz assim, evito comentar ou contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias. A número 1 contradiz diretamente o Machado ali, correto? A segunda vai estar certa, né? Ele diz sobre a composição do romance, menciona outros autores, né? Ele informa não só o também da narrativa, como também os autores. Quem são os autores? No finalzinho do último parágrafo, ele menciona dois grupos, ó, fino leitor, que super irônico, Machado, né? Ó, ele diz assim, ó, se te agradar, tu é um fino leitor, é na última linha ali. Se não te agradar, ele nem diz que tipo de leitor que tu é, sai fora, correto? Machado o senhor tem que ler muito para entender, assim, sabe? Porque não é complexa a ironia. É muito óbvia a ironia. Tipo, você te chama, pô, tu gostou de mim, fino leitor. E o outro cara, aham. Machado é de outro mundo mesmo. E a terceira, que também vai estar certa, né? Tem a discussão metalinguística, né? Porque ele está falando do leitor, ele está falando das intertextualidades da obra dele. Prova completamente ligada a essa questão da intertextualidade, mega inspirada no Enem nesse sentido, né? Só no quesito intertextualidade, porque isso aqui tu tem que ler, né? Tem que ler muito, correto? Para conseguir acertar, para conseguir gabaritar, mais. Aí ele diz assim, né? A importância da opinião pública, né? Porque ele fica falando da relação com o leitor, e leva o Brás Cubas a interferir no texto, lançar esforços em forma de simpatia dos leitores. É claro, né? É uma forma meio estranha essa simpatia, porque é meio que uma ameaça, né? Gostou de mim, tu é fino leitor, não gostou, tu é burro. Vamos combinar, né? O Machado é o cara que pode fazer esse tipo de ameaça. Vamos então a 38. Aqui ficamos então com 2 e 3 corretas, não é apenas letra B. Mas interpretação, né? Sem grandes arroubos literários. E aqui na 38, essa questão específica de intertextualidade, correto? Talvez mais do que aquela do Bartes com o do Chico, né? Porque aqui o poema do Manuel Bandeira efetivamente cita, lembra essa ideia de intertextualidade, o próprio Castro Alves, correto? Então, vamos ver o que eles vão te dizer aqui. Começando com a primeira. Há entre os poemas essa ideia de intertextualidade direta, né? Não só do título, mas também da construção da pequena narrativa que o Manuel Bandeira faz, do Castro é muito maior, mas que tem um final bem diferente, correto? Então dá para tu reconhecer isso. É claro que muitas vezes esse negócio de intertextualidade alguém tem que te dizer que existe, né? Se tu nunca leu o poema do Castro Alves, não vai fazer sentido o do Manuel Bandeira, né? Para isso que as aulas de literatura vão servir. A primeira está verdadeira. A intertextualidade não é uma coisa natural, vocês entendem? Se tu não conhece a referência das duas obras, então não vai fazer sentido nenhum.
Se tu conhece, talvez mude completamente a visão que tu tem do poema, valorizando ou não. Né? Na segunda, o poema do Manuel Bandeira, ele tem a visão da Teresa pelo eu lírico, se dá em 3 momentos diferentes, que são os seguintes, ó, tu vê que ele usa assim, a primeira vez que vi Teresa, quando vi Teresa de novo e da terceira vez. Tem um aspecto temporal bem relevante, como no poema do Castro Alves, só que a relação ela vai degringolando, correto? Tem um impacto na primeira, vi de novo, já não é tanta coisa assim, e depois já não vi mais nada, né? Na terceira, além de narrativo, o poema do Castro Alves emprega como recurso estilístico o uso de reticências, de modo a retardar o tempo da leitura. É isso aí. Esse é o caso em que o autor literário criou um uso pessoal das reticências, ok? Tem histórias incríveis sobre essa poesia condoreira que era recitada publicamente e tal, e o uso que o Castro Alves faz das reticências, não posso me alongar aqui, professores de literatura devem ter contato com vocês, para vocês, mas é um recurso muito típico desse tipo de gênero textual que foi feito predominantemente para ser falado em praça pública, correto? Se usa muito também na confecção de um outro gênero bastante específico, que é o discurso. Às vezes tu coloca reticências para o cara que está lendo, sobretudo se ele não for muito ligado. Em alguns momentos ele tem que dar uma relaxada, correto? Isso não tem nada a ver necessariamente com aquela pausa que nós já ironizamos na pontuação. Isso é um recurso muito mais visual, para que a pessoa entenda que ela não deve ter fluência e que ela deve ir no modo slow, ok? Então tá certa, inclusive pela justificativa, era uma vez ali, tá certa a terceira, né? A 4. Quando o Manuel Bandeira recria o poema, ele rebaixa a linguagem para um nível mais popular. Quantas vezes já falamos sobre preconceito linguístico, não tem nada a ver com rebaixar, mesmo que ele coloque entre aspas, correto? A linguagem coloquial é típica de um modelo literário, que não é o naturalismo também, inclusive, correto? Então está totalmente errada e preconceituosa a 4. E no poema Doutor do Recife, né, estão presentes temas que o acompanharam por toda a produção artística, o desejo erótico, o olhar reflexivo e a ironia do qual se declara farto. É bastante saber que do Recife é o Manuel Bandeira, e ele não se declara farto do lirismo no geral, correto? Aquele poema que tu te lembra, né, que ele diz exatamente isso, é sobre alguns tipos de lirismo. Então, errada a segunda. Eu acho que literatura mesmo é essa última aí, né? Entendeu? Se tu conhecer esse poema já estava resolvido. Mais uma de intertextualidade, os caras te exigindo como leitor, mas aí é barbada, né? Foi o que mais fez a vida inteira nesse ano, né? Estamos na 39 com a letra C, né? A primeira vai estar certa, né? É possível perceber entre de tempo de diferença narrativa, né? Porque nos dois casos ele tem um choque quando ele é criança e vai deixar a zona de conforto, e depois, entende até como narrador mais velho, ele está contando isso de trás para frente, num flashback, correto? Certa a primeira. A segunda, texto do Rego e o Ateneu, retrata a mesma situação, que é a perspectiva de futuro que o jovem está tendo ali, o abandono do lar, o colégio interno, o personagem do papel inocente e o do menino do engenho já nem tanto, correto? Ficou estranho aquela frase perdido na inocência, mas tu entende o que ele quer dizer, né? Porque ele diz ali menino perdido, menino do engenho e tal. Ele diz também que na penúltima linha da penúltima estrofe, ou parágrafo, ele diz: eu não. Ela, sabendo de tudo, era adiantado dos anos que atravessaram as portas do meu colégio, correto? Então tem um contraste. E é justamente isso aí que vai dar o problema da 3. Né? Entre as frases, vai encontrar o mundo e não vai perder o seu tempo, estude, não se arrependa, subjaz a mesma ideia de colégio interno, representa um microcosmo no qual atuam forças de corrupção de acordo com os elementos do meio. Não. Na frase do José do Rego, não vai perder o seu tempo, estude, que não se arrepende, não tem essa mesma concepção, correto? Tem um ama do Raul Pompeia, por isso que a 3 está errada, ok? Intertextualidade de novo, que mata a questão 39. Na 40, porém, a gente tem uma bela análise dessa música, que é um clássico da MPB, Sampa do Caetano, com pelo menos uma alternativa bem sacana, tá? Mas te foca na leitura. Te lembra das aulas que nós tivemos, por exemplo, sobre a poesia do Enem? Vai ajudar bastante aqui, correto? Tu concorda que a primeira, são 4 alternativas. A primeira, ela vai estar correta porque diz assim, a letra da canção do processo, da conta do processo de assimilação do eu lírico, né?
Eu vou lembrar os versos, que isso é bem claro. Por exemplo, ele começa dizendo assim, ele já resolveu o problema, alguma coisa acontece no meu coração, ele já entende São Paulo, se emociona. A outra estrofe, ainda não havia para mim Rita Lee. Tipo, ele tá voltando um pouco no tempo quando ele não entendia São Paulo. Quando eu te carei frente a frente, não vi o meu rosto, o choque negativo, correto? Depois, e foste um difícil começo. Então ele está encarando a situação. E lá no final ele termina dizendo numa boa. São estágios diferentes até ele entender como São Paulo podia ser legal, né? Desde o seu estranhamento inicial, como ele diz na terceira linha da alternativa, até terminar numa boa. Super verdadeira. Leitura simples, objetiva e bem clara do que acontece no transcorrer do poema. Depois, ao identificar o Narciso, o lírico dá a entender que o espaço urbano de São Paulo é um contraste à beleza que ele conhecia, o tipo de beleza que ele imaginava, e de modo que a assimilação não será possível. Como não será? Ele termina numa boa, erradíssima. Terceira, referência do universo paulistano como Rita Lee e concretismo estabelecem os novos parâmetros culturais que o livro deverá conhecer para se sentir integrado à cidade. É por isso que ele diz, ainda não havia para mim Rita Lee. A tua mais completa tradução é através da Rita Lee, das outras referências que ele faz positivo, que ele vai entender, né, que é São Paulo, que ele vai se assimilar a São Paulo e terminar numa boa. O talento da composição reside no fato de que o ouvinte seja capaz de reconhecer todas as referências. Assim, se ele não souber que a banda Mutantes existiu e era paulista, será incapaz de apreciar a sua música. Não, mas olha que desafio para essa inteligência aqui, né? Aliás, que ofensa, né? Eu não tenho como reconhecer todas as referências. Eu vou entender que essa banda era paulista porque ele está falando de São Paulo. E se essa banda era a sua mais completa produção, correto? Como a Rita, a gente não sabe que a Rita Lee era integrante dos Mutantes, mas se a referência é os Mutantes, então é porque eles são paulistas. É óbvio, Caetano não é louco, né? A gente está falando de São Paulo e mencionar uma banda gaúcha, entendeu? Fica implícito que ela era paulista. Então tá errada a última, beleza? E aí, pessoal? Gabaritado ou não gabaritado? São 10 questõezinhas que ver se eles estão um pouquinho mais enxuto da PUC vai fazer diferença, hein? Beleza? Até a próxima. Qualquer dúvida, ou não, WhatsApp, FaceTime, Zoom, Skype, é nóis. Aí, valeu, saudade de vocês, um abraço.